Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha da internet. Eu sou o professor Maurício Manuel e estou aqui mais uma vez com vocês nesse momento de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, aqui no nosso canal no Enem BR, e nós vamos a um segundo ponto importantíssimo para a interpretação textual e para a produção de textos para a redação do Enem, que é exatamente a coesão textual, tá certo? Coesão textual é elemento importantíssimo para manter a sua nota 1000 no Exame Nacional do Ensino Médio, sobretudo 1000 na redação, tá certo? A coesão textual ela é basicamente os elementos que a gente utiliza para manter a relação entre as palavras, manter a relação entre as orações e frases e manter a relação entre os parágrafos dentro de um texto. Existem certas expressões que a gente utiliza para ligar palavras, para ligar frases e para ligar parágrafos dentro da nossa produção textual. E essas expressões, essas palavras, esses termos, são exatamente os termos que mantêm a coesão do texto, né? Que mantém o nosso texto, um texto com formato como um todo, né? Um texto como algo completo, um texto com começo, meio e fim, mas esse começo, meio e fim formando uma única peça, formando um único texto, tá certo? E a coesão, vindo aqui para o nosso quadro explicativo, diz o seguinte, ó: quando falamos em coesão textual, falamos a respeito dos mecanismos linguísticos, que eu acabei de explicar para você, que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto. Sejam elas palavras, frases, parágrafos. Entre os elementos que garantem a coesão dos textos, nós temos... Quais são os elementos que garantem a coesão do texto? É importante a gente lembrar. Preposições e conjunções. Mas eu vou trazer aqui para vocês outros elementos que também garantem a coesão desse texto, porque o texto ele precisa se apresentar como um todo. Eu tenho aqui, ó, referências e as reiterações. Elas acontecem quando um termo faz referência a um outro termo dentro do texto, quando reitera algo que já foi dito antes. As referências e reiterações são aquelas expressões que eu utilizo para resgatar uma frase que eu já falei anteriormente ou para resgatar uma informação que eu já utilizei anteriormente. Olha só os exemplos, ó. Tragam-me as armas, aquelas apreendidas ontem. Perceba que o pronome aquelas, que é um pronome demonstrativo, está fazendo referência, está resgatando quem? A expressão armas. Então aqui eu tenho um elemento de coesão textual. Se eu utilizasse a mesma palavra, armas, o texto ficaria repetitivo, as expressões ficariam repetitivas, o texto se tornaria um texto cansativo. A coesão do texto ia ser uma coesão muito enfraquecida, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, aquelas, a expressão aquelas, resgatando o elemento armas que veio anteriormente. No segundo exemplo eu tenho aqui: fiz todas as tarefas, com exceção desta, arquivar a correspondência, tá certo? A expressão desta está fazendo referência a um elemento que veio posterior a ela, né, que é exatamente arquivar a correspondência. Bem aqui eu tenho, ó, dois aspectos importantíssimos que são o aspecto da anáfora, é importante você anotar aí, ó, anáfora, isso aqui você vai encontrar muito comumente dentro das questões de linguagens e códigos. O que é anáfora? A anáfora é quando eu faço referência a um elemento que veio antes da expressão utilizada, como aqui, ó. Aquela está fazendo referência a um elemento que veio antes, que é exatamente o elemento armas, tá certo? E aqui no segundo exemplo eu tenho a catáfora, tá certo? Catáfora é quando eu faço referência a um elemento que veio depois da expressão utilizada, tá certo? Então eu tenho bem aqui, ó, desta fazendo referência ao elemento arquivar, tá certo? Arquivar a correspondência, uma expressão que veio depois da expressão que eu utilizei para fazer referência à expressão de substituição, tá certo? Vamos aqui a outros elementos que também mantêm a coesão do texto, as substituições lexicais. Olha só. O que são as substituições lexicais? É um tipo de coesão que acontece quando um termo é substituído por outro dentro do texto. Veja bem, ó, quando eu falei lá atrás da questão de anáfora e catáfora, eu estou falando também de elementos, de expressões que mantêm uma relação de substituição. Porém, quando eu falo em substituição lexical, eu estou falando de substituições que acrescentam informações a mais, informações que anteriormente não estavam no texto. Não é só a mera substituição para não repetir palavras, é uma substituição que vai manter dentro dessa relação de coesão uma relação de acréscimo informativo. Veja bem aqui nos exemplos, ó. Aqueles alunos chegaram atrasados mais uma vez. Os espertinhos já ultrapassaram o limite de 3 atrasos por ano. Veja bem, ó, os espertinhos que eu estou utilizando aqui, ó, tá fazendo referência, obviamente, aos alunos, né? A expressão que eu utilizei lá
no começo da frase, no começo da oração. Mas perceba que essa expressão, os espertinhos, ele traz uma carga semântica maior. Ele acrescenta uma informação a mais. Então até uma dica para você, quando você for utilizar essa estratégia da substituição, que você utilize a substituição colocando, né, utilizando palavras que mantêm uma relação semântica um pouco maior, né, que amplifica um pouco mais essa relação semântica, essa relação de sentidos. Olha só o segundo exemplo, ó. O povo brasileiro sofre muito com as mazelas da corrupção. Na verdade, nós somos guerreiros nessa luta da vida que ainda nos impõe este terrível obstáculo. Veja bem, ó, o povo brasileiro sofre muito com as mazelas da corrupção. Aí eu utilizei aqui uma outra expressão, ao invés de eu utilizar povo brasileiro, eu já usei uma expressão que acrescenta uma carga semântica a mais, que acrescenta informações a mais, que é exatamente, ó, nós somos guerreiros nessa vida. Quem são esses nós somos guerreiros? O povo brasileiro, no qual eu me incluo. Tá certo? E lá na frente também, ao invés de eu falar de novo das mazelas da corrupção, eu falei aqui, ó, impõe este terrível obstáculo. Este terrível obstáculo está se referindo a isso aqui, ó, mazelas da corrupção, certo? Então veja, quando eu utilizo este terrível obstáculo, eu estou acrescentando uma informação a mais, acrescentando uma expressão que traz uma carga semântica a mais e, obviamente, deixa o texto mais suplementado, deixa o texto mais rico. Isso aqui é a estratégia da substituição lexical, que não é somente a mera substituição por substituição. É substituir utilizando uma expressão que vai acrescentar uma informação a mais, mesmo que ela faça referência a algo que já foi dito, tá certo? Dando prosseguimento aqui, ó, nós temos os conectores, certo? Outro elemento da coesão textual que torna a nossa coesão mais forte. Esse elemento aqui é um elemento fortíssimo para você tirar a nota 1000 na redação do Enem. Os conectores são exatamente os advérbios, as conjunções, as preposições, que mantêm a relação entre frases, mantêm relação entre palavras, mantêm relação entre termos dentro do seu texto, obviamente fortalecendo e mantendo essa relação da coesão. Veja bem aí, ó, o exemplo. Gosto de massas, mas não posso comê-las todos os dias. O mas está mantendo aqui, ó, uma relação semântica, certo, com a oração anterior. Eu gosto de massas, aí vem uma informação opositiva, adversativa, né? Mas não posso comê-las todos os dias. Quando eu uso o pronome las, aqui, né, o pronome as, certo, que é na junção aqui com o verbo comer, tá ok? Ele está fazendo referência exatamente a quem? A massas também, tá certo? Fazendo referência a essa expressãozinha aqui, ó. Não posso comê-las. Utilizei um pronome para fazer a referência ao elemento anterior e utilizei aqui a conjunção para manter a ligação. Esses são os conectores. A conjunção, principalmente, é um elemento de conectividade, de conexão entre orações, entre termos, entre palavras de um mesmo texto. Olha só o segundo exemplo, ó. Nem sempre ela acerta tudo, embora estude muito. Veja que a expressão embora, que é essa aqui, ó, certo? Está mantendo uma ligação entre a primeira oração, que é nem sempre ela acerta tudo, com a segunda oração, que é embora estude muito, tá certo? Então veja que essa expressão aqui mantém essa relação de conectividade de uma oração com outra, né? Então você, dominando bem, ó, as conjunções, dominando bem as preposições e dominando bem os advérbios conectivos, com certeza o seu texto vai estar muito rico no que diz respeito ao elemento coesão textual, tá ok? Beleza, meus queridos? Seguindo aqui para o próximo exemplo, é exatamente a correlação dos verbos também, que é mais um elemento de coesão. E aí você saber utilizar bem os tempos verbais, não confundir tempo passado, presente e futuro dentro do seu texto, que às vezes o aluno ele começa o texto no tempo presente, terminou o texto no tempo passado, e quando você vai olhar a hierarquia verbal do seu texto, a hierarquia de tempos verbais, não está legal. Isso fragiliza tanto a coerência quanto a coesão do texto. Eu utilizei aqui exemplos bem evidentes, mas eu creio que pouquíssimos alunos escrevam dessa forma. Olha só. Ontem estarei em casa o dia todo. Não dá. Você falou ontem eu estive, verbo passado, né? Bem aí no próximo exemplo, ó. Mês que vem estava melhor para resolvermos o problema. Mês que vem estará melhor para resolvermos o problema. Mas é importante ficar atento também para essa utilização no que diz respeito à correlação dos verbos, para que você possa desenvolver bem o seu texto e fazer o seu texto com a coerência e com uma coesão bem organizadas, né? E de modo que você tire nota 1000 no Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza, galerinha? Espero que essas dicas aí tenham servido para o aprendizado de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!